Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Macedo e bem-vindo ao meu canal. Agradeço desde já a sua visita. Bom, vamos resolver uma lista de questões sobre termodinâmica. Aqui, primeira questão. Um diagrama representa três isotérmicas. Isotérmicas quer dizer temperatura constante, certo? T1, T2, T3. Há uma mesma amostra no gás perfeito. A respeito dos valores de T1, T2, T3, pode afirmar: quando você está no gráfico de pressão e volume e aparece três curvaturas de isotérmica, isso quer dizer que a temperatura mais afastada que tem mais temperatura. Então a resposta pode ser T3 maior do que T2 maior do que T1 ou T1 menor do que T2 menor do que T3, certo? Segunda questão. A segunda questão fala que um recipiente indeformável aprisiona-se certa massa de um gás perfeito. Ele fala que temperatura 1, certo, é igual a 27 graus Celsius. Medida uma pressão exercida pelo gás, a pressão 1 de 90 centímetros de mercúrio. Se elevarmos a temperatura, então ele vai levar a temperatura T2 a 170,6 graus Fahrenheit. Ele quer saber a nova pressão, pressão 2, tá? Aqui ele não mencionou nada sobre volume, então temos que entender que o volume ele vai ser o que? Constante, tá? Aqui é uma questão típica de transformação gasosa, certo? Aqui a gente vai trabalhar o que? P1, P1, T1 é igual P2, V2, T2. Com o volume é constante, simplifica o volume, nós trabalhamos apenas com pressão e temperatura. Mas aqui você observou que temperatura T1 está em graus Celsius, temperatura T2 está em graus Fahrenheit. Nós vamos transformar todas as duas temperaturas em Kelvin, tá? Então, temperatura T1 está de Celsius para Kelvin, eu vou somar com 273. 27 mais 273, eu vou achar o que? 300 Kelvin. Já na temperatura T2 eu vou fazer aquela relação, né? Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Você vai pegar essa temperatura T2 e botar aqui. Então vai ficar o quê? 170,6 menos 32 sobre 9 é igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Aí vamos lá. 170,6 menos 32 eu vou achar 138,6. Então, para ter mais espaço, eu vou fazer assim, ó. Essa conta aqui vai dar o quê? Vai dar 138,6. 138,6. 138,6 dividido para 9, eu vou achar o quê? 15,4. Então, vou botar bem aqui do lado, ó. 15,4. O 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 está dividindo, passa multiplicando. 15,4 vezes 5, eu vou achar o que? 77. E menos 273 passa para o outro lado mais. Então, aqui a gente achou o que? 77 foi da divisão ou foi da multiplicação 15,4 vezes 5 mais 273 que era negativo passou para o outro lado positivo, tá? 273. Isso aqui eu vou achar o que? Minha temperatura em Kelvin igual a 350 Kelvin. Pronto. Achei as duas temperaturas em Kelvin. Agora começo a fazer minha questão. A pressão 1 ele é 90, certo? A temperatura 1, 300. Igual a pressão 2 que eu quero. Temperatura 2, 350. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó.
corta esse zero com esse zero e corta esse outro zero com esse outro zero. E eu faço o que? 9 dividido para 3 é 3. 35 está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou fazer nesse cantinho bem que assim. Então, fica o que? 3 vezes 35 igual a P. 3 vezes 35 vai dar o que? 105 centímetros de mercúrio. Tá? Vamos lá. Terceira questão. A terceira questão fala que tem um gás com volume 1 de 10 litros a uma pressão 1 de 1,5 atm. Ele fala que o volume 2 é transportado para o volume 2, que o volume 2 ele vai ocupar 15 litros. Ele quer saber o que? Pressão 2. Aqui você nota que a gente está numa isotérmica, porque temperatura constante. Se a temperatura constante, a temperatura não vai ser usada. É a mesma coisa. P1, P1, T1 é igual P2, V2, T2. Temperatura constante pode simplificar. Pressão 1,5, volume 10 igual pressão 2, certo? E volume 2, 15 litros. 1,5 vezes 10, 15. Esse 15 está dividindo, passa por, ou esse 15 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 15 dividindo para 15, eu vou achar o que? Que a minha pressão 2 é igual a 1 atm. Questão 4. Vamos lá. A questão 4 ele dá um gráfico de pressão e volume, tá? Ele dá esses pontos 1, 2, 3, ele quer saber o que são. Vamos lá. Como está no gráfico de pressão-volume, apareceu essa curvatura, você pode chamar ela de isotérmica. Isotérmica. Certo? Agora bora achar o ponto 2, ou ponto 1 e o ponto 3. Se você olhar o ponto 1, ó, você observa que ele está o quê? Nesse ponto, nessa reta está nesse ponto. Como não vai haver nenhuma alteração nesse ponto e eu observo que ele está na parte de pressão, então ponto 1 vai ser nossa isobárica. Isobárica. E o ponto 3 a gente observa que ele está nessa marcação aqui, não diminui, então está na isovolumétrica. Isovolumétrica. Aí aqui ó, a gente observa as setinhas. Agora bora observar. No ponto 1 você observa o que? Que ele sai do volume 2,2, certo? 2,2 até 3,5. Então aqui ele expandiu, certo? Então há uma expansão, certo? Você observa que o 2 ele está no ponto 3,5, volta para o 3,2. Então ele está comprimindo. Então vai haver uma compreensão, certo? E o ponto 3 ele está o quê? De 2,5 a 1 na pressão. Então aqui também há uma que compressão, certo? Vamos lá. Vamos ver se eu botar esse gráfico aqui do lado, tá bom? Para facilitar a nossa visualização. Um momento. Grande mais. Bora diminuir para facilitar.
A gente vai botar só do lado, só para quando ler, ver, para ficar melhor. É o mesmo gráfico, não tenha medo. Pronto, é o mesmo gráfico, só botei do lado. Vamos lá, aqui, ó. Um determinado gás perfeito dentro de um recipiente ocupa inicialmente um volume P0, certo? O gás sofre uma expansão isotérmica, atingindo ponto 2. Então, ó, eu vou analisar o 2. Se é expansão, a seta deve estar o quê? Indo para ele, tá? Sai do 1 indo para ele. Aí vocês vão observar o que? Ah, se é isotérmica, tem que ter aquela curvatura. Não. Aquela curvatura que você observa em isotérmica, assim, quando tem o que? Pressão e volume, certo? Aqui nos gráficos me deu o que? Volume e temperatura em todos os gráficos. Então aqui vai ser o que? Vai ser uma linha reta. Então, expansão isotérmica. Isotérmica quer dizer que a temperatura não vai mudar, tá? Então eu observo o que? O ponto 2, tá? O ponto 2, o ponto 2, o ponto 2 e o ponto 2. Então o que eu vejo de expansão isotérmica, eu vejo que o ponto B eu vejo, certo? O ponto A eu não vejo expansão isotérmica, tá? Eu vejo isovolumétrica, então tira esse. Esse aqui não vai fazer curva, certo? Isotérmica, aqui eu também eu vejo no E e no C. Pronto, aí vamos lá. A partir do ponto do qual passa pelo processo de aquecimento isovolumétrico até atingindo 3. Então vou do 2 para o 3 de volume constante. Aqui, ó. Eu observo o B tendo o que? Isovolumétrico. E aqui já não é mais isovolumétrico. Só ficamos entre P e E. Do estado 3 retorna do estado inicial de compressão isobárica. Compressão isobárica, certo? E quando a gente lembra do gráfico da pressão isobárica, certo? Que é volume e temperatura, a gente observa que uma linha reta, tá? Aqui não tem linha reta, então só nos falta o que? Letra B, tá? Vamos lá, sexta questão. Ele fala o seguinte. Sexta questão. Num recipiente rígido de volume, bora separar aqui os dados. Deixa eu botar um pouquinho em cima. Volume é igual a 41 litros. E uma capacidade de 10 mol N é igual a 10 mols. Um gás perfeito a uma temperatura de 177 graus Celsius. Qual a pressão P exercida por esse gás nas paredes internas, dado o R? R ficou o que? 0,082. Eu posso botar o R assim, ó, 82 dividido para 1.000, certo? Só para facilitar as nossas contas. Olhando aqui os dados, aqui tem o que? ATM, L ou Kelvin. Aqui eu vou ter o que transformar de Celsius para Kelvin primeiro. Então, de Celsius para Kelvin é só somar. 177 mais 273. Aqui eu vou achar 450 Kelvin. Bom, aí vamos lá. Aqui eu estou na equação fundamental dos gases, que é a equação de Clapeyron, que é por você
nunca, opa, por você, nunca rezei tanto. A equação de Clapeyron também pode estar assim também, ó, sem nenhum problema. Porque aqui o t está dividindo, passou para o outro lado multiplicando, tá? É mais comum estar assim, certo? Mas não tem nada de errado tirar o t dali e botar o t dividindo, tá? Tá a mesma situação. Vamos lá. Nesse caso ele quer saber a pressão. Então, pressão, volume 41 é igual o N, que é 10, o R, que é 82 sobre 1000, a temperatura 450. Vamos lá. Aqui de cara a gente pode fazer o que? Simplificar esse 10 com um zero daqui de baixo, esse zero daqui com um zero daqui, tá? E 41 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Agora só ajeitar. Então, P é igual a 82 vezes 45 sobre 41 vezes 10, tá? Aqui a gente pode simplificar 82 por 41, certo? Que vai dar 2. 2 vezes 45 vai dar o quê? 90. 90 dividido para 10, simplifica, então vai dar o quê? 9 atm, a pressão, tá bom? Você viu aqui que eu não fiz nenhuma conta difícil, eu só ajeitei para facilitar os cortes, tá? Deixar um tempinho para você copiar. Vamos lá. Sétima questão. Aqui ele fala que dá uma massa de um gás. M é igual a 140 gramas. Certo? Cujo seu volume é igual a 41 litros. Tá? Sobre uma pressão de 2,9. A gente pode até ajeitar, né? 29 sobre 10 atm, tá? Uma temperatura de 17 graus Celsius. O número de avogados, então 1 mol, ele fala que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, tá? E o R a gente ajeita para 82 sobre 1000, tá? atm L mol Kelvin. Nessas condições, qual o número de moléculas? Então ele quer saber o N. Depois do N eu vou fazer uma regra de 3 básicas para saber quantas moléculas tem, tá bom? Aqui você percebe na equação de Clapeyron a gente nem usa massa, então isso aqui a gente pode até desconsiderar, tá bom? Então, ó, por você, nunca rezei tanto. Rezei tanto. Tá? A pressão é 29 sobre 10 vezes o volume, que é 41, igual o N que ele quer saber, o R 82 sobre 1000, e a temperatura está em 17 graus Celsius. Vamos somar que fica 290, tá bom? Pronto. Aqui o bom é que a gente cancela um bocado de coisa. Vamos lá. Podemos cancelar esse 10 com esse 0, cancelar esse 0 com esse 0. Podemos cancelar esse 29 com esse 29, certo? E sobrou o que? De um lado 41, de 8, 82 sobre 10. 82 está multiplicando, passa dividindo, 10 está dividindo, passa multiplicando. No final das contas, o 41 vai ficar aqui vezes 10 sobre 82, certo? A gente simplifica de novo, 41 por 82, que vai dar 2. E a última simplificação, 10 por 2, que vai dar o quê?
N igual a 5 mols, certo? Pronto, achei 5 mol, o que é que eu vou fazer? Uma regra de 3. Em 1 mol, tem 6,0, 6,2 vezes 10 a 23. 5 mols vai ter X. 1 vez X, X. 5 vezes 6. Aí a gente vai fazer essa multiplicação, né? Então, X é igual 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Aí, vírgula. 5 vezes 6, 30. Certo? 30,10 vezes 10 a 23. Botando em notação científica, 3,01 vezes 10 a 24 moléculas, tá? Bora continuar. Estamos finalizando. Aqui, ó. Uma porção de um gás perfeito está confinada por um êmblemo móvel no interior do cilindro. Ao receber 20 kcal de calor, então ele recebeu quantidade de calor 20 kcal, tá? O êmbolo sobe e o gás realiza um trabalho. Então, trabalho. Lembrando, ó, que o trabalho, vou até botar aqui do lado, ó. O trabalho ele pode ter outras letrinhas. O W de work, esse T de tal, tá? Não, tem essas três letrinhas aqui. Um T, eu chamo de T redondo, às vezes os meus alunos veem um C. W de work, tá? Que significa trabalho, e o tal de T, tá? Então eu gosto de usar mais esse aqui, ó, o T redondo, nas minhas escritas, tá? Na digitação vai aparecer esse T aqui meio curvado. Realiza 12 kcal, tá? Ele quer saber o que? Variação da energia interna. Opa, variação da energia interna, tá bom? Então assim, o aluno quando vê assim, ele sabe que essas unidades é para estar em joule, certo? Em joule, tá? Ele vai logo transformar para ver se acha alguma coisa. A minha recomendação é o quê? Faça tudo em quilocal e olha as alternativas. Se a alternativa pedir em joule, você transforma. Se ela dá lá em cal, vai ficar tranquilamente, tá? Agora, se ele der uma informação em quilocal e outra der em joule, certo? Aí é obrigação sua transformar cal em joule, tá bom? Aí vamos lá. Então aqui você observa que ele está no primeiro primeira lei termodinâmica, tá? Ensinei para os meus alunos que quero tu, tá bom? Quero tu. Aí vamos lá. Então aqui tem um 20, o trabalho tem um 12, mais variação da energia interna. 12 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 20 menos 12 vai dar o quê? Variação da energia interna, 8 e local. Pronto. Bem facinho. Aí perguntar, professor, como é que transforma para cal? Para joule, quer dizer, você vai multiplicar por 4,18. Aí vai achar a resposta em joule, tá? Aí vamos lá. Nona. Um gás perfeito sofre expansão isotérmica. Aqui a gente volta a trabalhar sobre as transformações gasosas nas leis da termodinâmica. Transformação isotérmica quer dizer que a variação de temperatura dele, certo? Variação de temperatura foi igual a zero. Nas leis da termodinâmica, da primeira lei, né? Aqui, que a nossa quantidade de calor que ele recebeu foi de 250 joules, tá? Ele quer saber o trabalho, tá bom? E
E a variação da energia interna foi quanto? Na variação da energia interna, se você lembrar, a gente tem o quê? 3 sobre 2 NR, variação de temperatura. Se minha variação de temperatura é igual a zero, zero vezes qualquer número, zero. Então, a variação de temperatura aqui, variação da energia interna é zero. E quando a gente aplica a primeira lei, que é quero tu, tá? Quero tu. Isso aqui é zero. E a quantidade de calor é 250. Logo, meu trabalho também é 250 joules também. Bem tranquilo essa questão, né? Questão mais teórica do que de conta. Bom? Aí vocês perguntam, professor, e os outros, quando é que vão zerar? Vamos lá. O trabalho, quando ele falar sobre isovolumétrica. Isovolumétrica, porque o trabalho é pressão sobre variação do volume. Se a variação do volume é zero, logo vai ser zero. O que quando ele falar sobre transformação adiabática? Adiabática. Transformação adiabática não recebe calor do meio externo, então só fica entre ele, trabalho e volume. Trabalho e variação da energia interna é igual a zero, certo? Então um vai ser um negativo do outro, tá bom? Vamos lá, décimo. Uma determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação saindo do ponto A, inicial e A, passando pelo ponto B, sem que sua temperatura se altere. Se a temperatura não altera, ela está constante. Se ela está constante, qual tipo de transformação? Isotérmica. Vamos lá. Uma máquina térmica teórica opera em duas fontes de calor executando um ciclo de Carnot. Então, ciclo de Carnot, a gente pode botar o quê? Ciclo de Carnot, temperatura quente menos temperatura fria sobre temperatura quente. Lembrando que as temperaturas devem estar em Kelvin, bom? Então, vamos lá. Então, ele fala o seguinte, ó. Que a fonte fria é 6. Então, a fonte fria está do lado direito. Então, já vamos botar aqui, ó. Menos. Mas ele botou 6 graus Celsius. 6 graus Celsius mais 273, eu vou achar o quê? 279. Vamos lá. E a fonte quente é 347. 347 mais 273, eu vou achar o quê? 620. E aqui também 620, tá? 620 menos 279, eu vou achar 341. Dividido por 620. Então, vai ficar o quê? R é igual a 0,55 para ficar em porcentagem. Multiplica por 100, logo vai ser o quê? 55%. Tá. Um detalhe sobre rendimento, né, de máquina térmica e ciclo de Carnot. Sempre a resposta é para ficar entre 0 e 1. Se ficar 1 é porque a fonte quente, porque ó, esse lado aqui foi 0. Tá bom? A gente vai já ver uma explicação aqui embaixo sobre isso, tá? Então a resposta para dar o que entre 0 no máximo 1, tá? Vamos lá. A importância do ciclo de Carnot reside no fato C. O ciclo da maioria dos motores térmicos não tem gente que opera com quantidade de calor, tá? O ciclo de rendimento igual a 100%, não existe máquina com 100% de eficácia, tá? A gente vai ver se não me engano, na próxima questão sobre isso. O ciclo de Carnot determina o máximo de rendimento de um motor térmico que pode ter entre duas dadas temperatura. Sim, está correto, tá? Aqui fala que vai ser maior, nunca vai ser maior. Não chega nem a 100%, imagine maior que 100%, tá? Então, vamos lá. Pronto, era essa questão aqui que eu estava falando.
Ele fala o seguinte, ó. Um folheto explicativo sobre máquina térmica informando que recebe 1000 cal. Então, quantidade de calor quente de 1000 cal. Transformando para isso aqui em joule, ficou o quê? 4186. Ele até falou, né, que 1 cal equivale a 4,186 joules, tá? Pronto. E uma fonte quente. E fala que realiza um trabalho que é o quê? A mesma coisa da quantidade de calor, 4186 joule, tá? Quando a gente analisa esses dois dados, eu percebo o seguinte: o que é o rendimento de uma máquina térmica? Rendimento de uma máquina térmica é o que? Quantidade de calor quente menos quantidade de calor fria dividido pela quantidade de calor quente. Isso aqui, ó, é o trabalho, tá? É o trabalho, tá? Aí a gente volta naquela questão e complementa com essa, tá? Não existe máquina térmica com rendimento 100%. O que isso quer dizer? Quando dá 100%, que essa parte bem que é zerada, isso aqui é zero. Quando isso aqui é zero, fica o quê? Quantidade de calor quente dividido por quantidade de calor quente é igual a 1. 1 vezes 100 é igual a 100%. Não existe máquina térmica com rendimento de 100%. Isso vai violar principalmente a segunda lei da termodinâmica, tá? Então vamos lá. Aqui diz a letra D, tá bom? Viola a segunda lei da termodinâmica, tá? Aqui ele fala que tem uma máquina térmica, tá bom? Que está realizando um trabalho. Ele dá aqui a fonte quente, a fonte fria. Ele quer saber o rendimento. Então, assim, o rendimento da máquina térmica, fonte quente menos fonte fria, dividido por fonte quente. Fonte quente, 1000 joule. Fonte fria, 650 joule. Não, joule embora até apagar, porque estão tudo em joule, dividido por 1000 joule. Primeiro fazer uma conta em cima, 1000 menos 650 fica o quê? 350 dividido para 1000. Logo aqui ficou o quê? 0,35 ou 35% do rendimento dessa máquina. Tá bom? Vamos lá. Questão. O povo vê assim, eita, ai, mas é difícil, ai, não sei o que. Bem facinha, bem mole. Tem questão do ito que dá dor de cabeça? Dá, mas essa aqui você vai ver que não vai dar nenhuma dor de cabeça. Só lembrar de um conceito passado. Vamos lá. Calcule a variação da entropia, certo? Ele até diz, ó, variação da entropia e dá o símbolo. Aqui vocês podem confundir com variação do espaço, tá? Então, ele já diz variação da entropia ΔS. Ele deu aqui a pressão, é igual que 1 atm, tá? Ele fala se transformar integralmente em vapor, quer dizer que aqui vai ter o que? Mudança de estado físico. Lembra lá dos conceitos de mudança de estado físico? Que a quantidade de calor pode ser o que? O que mole ou pode ser o que macete, certo? O que macete. Mudança de estado físico, que mole. Pronto, o único detalhe da questão é essa. Ele dá a massa de 3 quilos, certo? Encontra-se inicialmente no estado líquido e sobe até uma temperatura de 100 graus Celsius. Ele dá aqui o calor da vaporização, o nosso L, igual que 5,4 vezes 10 a 5 cal quilograma. Então vamos lá. Então, variação da entropia, certo? Ok, quantidade de calor sobre temperatura. Aqui deve estar o que? Em joule por Kelvin, tá bom?
Mas dependendo das alternativas, você pode encontrar o que? Cal por Kelvin. Então, aqui, a única obrigação sua é o que? Transformar Celsius para Kelvin. Você pode achar Cal e pode achar Joule, dependendo da situação. Vamos lá. Então, nós vamos ter que achar o nosso Quimole, né? Unidade de calor, a massa 3 vezes 5,4 vezes 10 a 15 a 5. Aí vocês perguntam, professor, massa não é em grama? Depende da unidade. Aqui deu em quilograma, se deu em quilograma, então vai ficar o quê? Quantidade de calor. Então aqui, ó, quantidade de calor vai dar o quê? 3 vezes 5,4 vai dar o quê? 16,2, tá? Vezes 10 a 5. Pronto. E temperatura de 100 para Kelvin aumenta 100, 273 mais 100, 373. Então vamos lá. Então assim, ó, fica o quê? Variação da entropia. Como fica 300 embaixo, então a gente vai usar o quê? 3 expoente daqui. Então vai ficar o seguinte, ó. 16, 2 pula 1, 4. Fica 2, 2, certo? Pulamos 3, então fica o quê? 10 elevado a 2, tá? Se a gente voltar 3 casas, fica 5 tranquilamente. Dividido por 373, tá? Quando eu faço essa divisão, tá? Vamos lá. 16200 dividido por 373, eu vou achar o quê? 43,43. Então eu vou achar assim, ó. Variação da entropia 43,43 aproximado. Como tem um 10 a 2, eu vou tirar essa vírgula aqui. Aqui ficou o que? Cal por Kelvin. A professor, nas alternativas tem Joule por Kelvin. Eu vou fazer o que? Multiplicar 43 vezes 4,18, certo? Eu vou achar o que? 18,153. Se for Joule, vai ficar assim. 18,153,74 Joule por Kelvin, tá? Se na resposta for cal, esse valor 43 ele pode até arredondar. Se for em Joule, você pode até botar o que? 18,000, certo? Joule por Kelvin. Pode até arredondar também, tá? Que vai ser aceito. Bom, eu espero que tenham gostado dessa nossa revisão, tá? Espero que vocês tirem uma excelente prova, excelente nota também com os estudos e até breve.